Olá. Olá, acho que não tem ninguém aqui. Tentando descobrir como que eu ponho um comentário. Ah, consegui. Pronto. Comentário fixado. Olá, Silvia. Olá, Nath. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? O som tá bom, gente? Falem aí nos comentários. Sim? Tá bom. Acho que agora cortou um pouco, mas voltamos. Tá, bem-vindo, pessoal. Várias pessoas. A gente vai esperar 2 minutinhos para começar. A gente vai começar 4:02 em ponto. Bem-vindo a todos. Andréia, Yara, Reivindique. Olá, bem-vindos. Agora são 4 horas. Vamos começar em 2 minutos. Esse é uma live para a gente discutir como achar os gastos relacionados à pandemia da Covid-19 no orçamento federal, no orçamento da União. Além disso, a gente vai fazer outras coisas. A gente vai apresentar o relatório do INESC, que foi publicado semana passada e que é sobre os gastos da União do ano passado, de 2019, com saúde, mas com várias outras coisas. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre como entender orçamento, né? Orçamento é uma palavra que a gente tem que cada vez mais entender, internalizar e usar politicamente. Aqui a gente tem um post fixado, ali que eu fixei. Vocês podem baixar o nosso relatório e vocês também podem se inscrever no nosso para receber os links das informações que eu vou falando ao longo da nossa live, ao longo da nossa conversa. Olá, Luciana, Eduardo, Ana, Márcia. A gente está esperando mais um minutinho para começar. Eu sou a Liv, não falei meu nome ainda. E daqui a pouco a gente vai começando. Só mais um minutinho. Olá, Luísa. Bem-vinda, bem-vindos a todos à nossa live. É a primeira live do INESC. A gente está aqui uma grande tentativa de ir aprendendo as tecnologias, se aproximando com vocês. Essa é a primeira live. Vão acontecer provavelmente mais 2 lives do INESC em relação ao nosso relatório, que a gente publicou semana passada, e eu vou conversar um pouquinho com vocês. Bom, gente, deu os 2 minutos, nós vamos começar, beleza? Então, vamos lá. Bem, quem sou eu? Vou pensar desse jeito. Meu nome é Liv, eu sou assessora política do INESC. E o que é o INESC? O INESC é o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Nós somos uma ONG de Brasília que atua há 40 anos em direitos humanos e sempre tentando fazer essa conexão entre o orçamento e os direitos humanos. Esse é o nosso centro. E recentemente a gente lançou um relatório que eu vou falar aqui. Mas antes de falar disso, quero apresentar rapidamente a Carol Soares. Ela está aí nos nossos comentários, nos nossos participantes. Ela é comunicadora do INESC e ela, ao longo da nossa conversa, ela vai colocando alguns comentários, alguns links, algumas informações para ir ajudando.
E além disso, gente, eu vou ir falando também links e informações. Se vocês quiserem receber no e-mail de vocês tudo que eu falar aqui, todos os links que eu passar, é só se inscrever. Ali eu fixei um comentário. É só se inscrever para a live do INESC. A partir disso a gente vai depois, porque a gente pensou em vários jeitos de como a gente ia mandar as informações para vocês. Então vai ser assim, vocês se inscrevem ali e vão receber as nossas informações. Como vai ser o nosso papo? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso relatório que a gente publicou semana passada, que é o Balanço Geral do INESC 2019. Depois a gente vai falar rapidamente sobre termos orçamentários, só para a gente ter uma noção, quando a gente for falar de fato sobre orçamento, quais são as nomenclaturas, quais são as tecnicidades básicas que a gente tem que saber para conseguir acessar essa informação que é para ser inacessível, né? Para a gente começar a acessar. E, por fim, a gente vai, de fato, entrar nos portais orçamentários e dar uma olhada. Claro que aqui é um treinamento inicial e a gente não vai conseguir ver tudo, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas a ideia é isso, que a gente vá conversando também. Então, eu vou falar primeiro sobre o nosso relatório. O nosso relatório, que também está ali fixado nos comentários, ele se chama O Brasil com Baixa Imunidade. O Balanço Geral do Orçamento da União de 2019. Ele é uma publicação inédita do INESC e que tem a ideia de ser anual, isso é, todo ano a gente vai publicar. E qual é a principal ideia? É unir direitos humanos com as áreas de atuação do INESC. O INESC faz tanto pesquisa, quanto formação, quanto incidência. E a gente atua em várias áreas. E a gente escolheu 8 áreas para estarem no nosso relatório, para a gente fazer essa conexão. Como foi o ano passado o gasto para o cumprimento de direitos humanos nessas áreas? Eu vou tentar lembrar das 8 aqui, vamos lá. Saúde, educação, criança e adolescente, direito à cidade, gênero, raça, indígena e socioambiental. Lembrei. Então essas são as nossas 8 áreas e elas estão lá. E então a gente tem como objetivos mostrar para a população que a gente pode sim acessar essa ferramenta, que é a ferramenta orçamentária, e entender, porque a luta por orçamento é uma luta de todo mundo o tempo todo. Então é um instrumento político. Então a gente tem muito esse objetivo de trazer para vocês, trazer para o público esses dados de uma maneira um pouco mais mastigada, para que a gente consiga de fato usar esses dados orçamentários na nossa vida e na nossa luta política. Bom, além disso, um dos nossos objetivos era ver como é que estão sendo implementadas e os impactos das medidas de austeridade no Brasil. A gente tem, desde 2015, no governos que estão implementando corte de gastos, e esses cortes eles estão afetando mais diretamente as despesas obrigatórias, não obrigatórias, né, discricionárias, como a gente chama, e principalmente os gastos sociais. Então a gente tenta trazer isso. O que isso significa, em termos orçamentários, para as políticas públicas de defesa dos direitos humanos. E por fim, a gente, no INESC tem um teste que se chama nossa metodologia Orçamento e Direito, no qual a gente coloca 5 pilares, no qual as políticas públicas e o orçamento delas são testados. Para vocês verem o que é o nosso teste e se o orçamento de 2019 passa no nosso teste, vocês podem acessar o nosso relatório. Mas, só dando aqui um pequeno spoiler, a princípio, não. A princípio, a gente teve um retrocesso de direitos no ano passado em relação ao orçamento. Bom, e quais foram as nossas conclusões do nosso relatório? Aqui eu tive que fazer uns cards, porque, né, nessas tecnologias pra gente pensar e também para eu conseguir mostrar números para vocês. Então, a nossa primeira conclusão é que o Brasil está sem imunidade para enfrentar os impactos da Covid-19 agora. O que a gente quer dizer com isso? Esse histórico de destruição ou de desmantelamento do nosso orçamento, das nossas instituições, ele tem como consequência a gente não estar preparado para agora a gente conseguir enfrentar uma crise do tamanho que ela está agora. E eu vou dar 3 exemplos, existem mais exemplos no relatório. Mas então, por exemplo, na saúde, não sei se vocês conseguem me ler, mas na saúde os recursos estão estagnados, foram estagnados em 2019 com os valores de 2014. O que isso significa? A gente não tem mais aumento
dos gastos da saúde, apesar da população ter aumentado 7 milhões no período. Além disso, a gente, olhando especificamente para o teto dos gastos, que é uma das leis fiscais que atualmente estão no Brasil, o teto dos gastos alterou o jeito que a gente calcula o mínimo. O que isso significa? Significa que, no final das contas, a gente não está mais cumprindo aquele mínimo atrelado à receita corrente líquida, e a gente está atrelando a outra coisa, que é o gasto do ano passado. Os dados do Conselho Nacional de Saúde nos mostram que a gente perdeu 20 bilhões em 2019 por causa do teto. Então, isso é uma das questões que a gente mostra no nosso relatório em relação à saúde. Para as políticas para as mulheres, nos últimos anos, a gente perdeu 75% do orçamento de políticas para mulheres. O que isso significa agora que a gente vai enfrentar a pandemia? Alguns de vocês podem já saber, mas as mulheres elas entram numa situação de ainda maior vulnerabilidade com a pandemia, porque devido ao isolamento social, que faz as pessoas ficarem mais em casa. E esses números já estão aumentando. O que isso significa? Por um lado, a gente está um aumento da vulnerabilidade das mulheres, e por outro lado, a gente tem políticas públicas para mulheres também com seus orçamentos gravemente desmantelados. E por fim, a CAPES. Acho que esse é um dado que é um pouco mais conhecido, mas a CAPES agora poderia estar um pouco mais bem estruturada para pensar nas inovações, para pensar nos medicamentos, para pensar soluções para a crise. Mas o que aconteceu foi o contrário. A CAPES perdeu metade do seu orçamento nos últimos anos. Então, aí são 3 exemplos de como a gente está sem imunidade, com baixa imunidade, para enfrentar a pandemia. Uma segunda conclusão do nosso relatório é que nessa onda dos últimos anos de austeridade, de cortes orçamentários, as populações mais vulneráveis são aquelas que mais estão sentindo, né? Mulheres, negros, indígenas, criança e adolescente. E, de novo, vou mostrar aqui 3 exemplos e, em cima disso, para vocês só terem um pouquinho de saber o que está no nosso relatório. Por exemplo, primeiro, o EJA. O EJA, basicamente, foi desmantelado o orçamento do EJA. A gente passou de 1 bilhão em 2013 para 2 milhões em 2019. Isso é uma queda de 500 vezes. O que isso significa? Significa que a gente não vai conseguir mais alfabetizar e educar os nossos adultos, né? Que é uma coisa muito importante e que, de novo, afeta mais os vulneráveis. Em segundo lugar, esse é um dado também que é muito chocante. O orçamento federal para o combate ao trabalho infantil foi reduzido a R$0 em 2019. Isso é, claro que a gente teve recursos dos estados e municípios, mas a União não gastou nenhum real ano passado com o combate ao trabalho infantil. E ela gastava antes, né? Então, assim, teve um desmantelamento total do trabalho infantil, enquanto do outro lado a gente tem 1,8 milhão de crianças e jovens ainda no trabalho infantil. E, por fim, o orçamento da igualdade racial. Ele foi reduzido nos últimos 5 anos em 80%. O que isso significa? Todas as políticas estruturadas na última década para o combate ao racismo e em prol da igualdade racial também foram gravemente desmanteladas. Então, resumindo, esse é um pouco do nosso trabalho em relação ao INESC e ao nosso relatório. Falando um pouquinho mais, voltando um pouquinho para quem está entrando agora, eu acabei de apresentar o relatório do INESC, que está ali, eu fixei como comentário. Ao longo da apresentação eu vou ir falando links, eu vou trazendo questões, e se vocês quiserem receber esses links, é só vocês se inscreverem ali no comentário que eu coloquei fixado, tá bom? Daí vocês se inscrevem no e-mail e vocês vão receber os nossos links. Então, gente, a gente vai... e esqueci uma coisa, a Carol comentou, eu lembrei. A gente vai estar liberando, entre sexta-feira e segunda-feira, um quiz para vocês serem o presidente e como que vocês vão deixar o Brasil com imunidade para o enfrentamento da pandemia.
Bom, como é que vocês podem fazer isso? Esse é o nosso jogo. Então, eu aconselho vocês amanhã e até segunda-feira entrarem nas nossas redes e jogarem o nosso jogo, que tá bem legal. Bom, como segunda coisa, como vamos construir uma escola. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ver o orçamento a partir de alguns dados, algumas questões que vão nos mostrar como a gente vai ler esse orçamento e acessar esse orçamento. Bom, eu recebi aqui que a minha câmera está virada. Vocês não estão conseguindo ler porque está virado os cards, é isso? Alguém pode me comentar? Não estou... Ninguém mandou comentários? Bom, gente, é que eu tô no modo selfie, né? Daí os cards estão virados. Foi uma tentativa de a gente ter cards. Então, muito obrigada pra quem tá confirmando agora. Mas, assim, eu não sei como resolver isso agora. Peço desculpas. A Carol, o que a Carol tá falando? A Carol tá espelhando... Tá espelhando, não. A Carol tá mandando tudo que vocês estão... que eu tô falando, ela tá colocando nos comentários, tá, gente? Então eu vou... Será que eu continuo com os cards ou não? Não sei. Mas, bem, vou continuar com os cards vai que esteja ajudando. Obrigada, LC Brandão. Lucy, eu vou continuar com os cards, que tá dando pra acompanhar, e daí vocês olhem os comentários, tá bom? Peço desculpas, mas estamos aí tentando. Bom, então agora a gente vai ver como é que a gente vai acompanhar o orçamento. Eu peguei esse exemplo de construir uma escola, isso é, né, de alguma ação do governo que é um pouco fácil de entender o orçamento. Tá, a galera tá dizendo pra eu esquecer os cards, vou esquecer os cards então, cards esquecidos. Mas essa parte é a mais difícil, mas a ideia é que a gente vai passar rapidinho por ela e daí já vai ir pros portais orçamentários. Vamos lá. Vamos construir uma escola. Como é que será que o governo vai fazer o processo orçamentário para construir uma escola? É isso que a gente vai conversar. Primeiro, a gente precisa ter uma reserva de verba para que a gente consiga realizar a verba. Como é que essa reserva de verba acontece no orçamento público? A partir da votação na Câmara dos Deputados da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Na Lei Orçamentária Anual, a gente vai ter uma reserva de dinheiro para construir essa escola. Então, os parlamentares têm que colocar como prioridade, né, que a gente construa uma escola e isso tem que aparecer no nosso orçamento anual. Eu vou usar um card rapidinho, só para mostrar como que eles vão colocar isso no orçamento. Eles vão inserir um programa e uma ação. Então, aqui é só para a gente ter o gráfico, nossas bolinhas. Então, os programas... eles são grandes guarda-chuvas do governo de orçamento. Então, eles vão, por exemplo, a educação tem 2 ou 3 programas orçamentários, que vão repartir o orçamento em algumas caixinhas um pouquinho menores, que são os programas. E dentro dos programas tem as caixinhas ainda menores, que são as ações. As ações, normalmente, é o mais útil pra gente em termos orçamentários, porque, de fato, o que vai nos mostrar que de fato o governo está fazendo, porque normalmente os programas são super amplos e as ações são um pouco mais específicas. Então a gente está nesse caso aqui querendo construir uma escola, certo? Então, onde é que vai estar esse programa? Agora eu vou ler aqui. O programa vai estar dentro construir uma escola. Vai estar dentro do programa Educação de Qualidade. Isso é real, né, gente? Não estou inventando. E existe uma ação orçamentária dentro da Lei Orçamentária Anual, da LOA, que se chama Apoio à Implementação de Escolas para a Educação Infantil. Essa ação, ela vai de fato nos mostrar, olha, tá aqui, aqui tá o dinheiro reservado para que a gente tenha essa grana para construir uma escola. Quando a gente consegue essa destinação de recursos na LOA, como é que vai aparecer no orçamento? Vai aparecer como despesa autorizada. Isso é, a gente tem o ok para gastar. O orçamento brasileiro, diferente de outros orçamentos pelo mundo, ele é autorizativo. O que isso significa?
A lei orçamentária diz, olha, você pode gastar, eu te dou o ok para gastar nesses programas e nessas ações. Mas isso não significa que vai acontecer. O que precisa para que aconteça? A gente precisa que o governo vá lá e empenhe essa ação. O que a gente quer dizer com empenhar a ação? É, de fato, começar o processo. Então, na construção da escola, a gente vai ter que empenhar, fazer um contrato de licitação, né? Fez a licitação, alguém ganhou, fizemos um contrato. E daí essa escola vai ser construída. Na medida que o contrato é assinado, a despesa está empenhada. O que eu quero dizer com isso? A despesa está reservada. Então, eu estou reservando a despesa para aquele gasto. Então, já teve alguma coisa no mundo real se movimentando. Bom, depois do empenho, a gente tem a liquidação. Então, ok, eu reservei o contrato para, de fato, a gente ter a escola construída. E no final da escola ser construída, alguém vai lá ver, a escola foi construída, eba. Isso significa a despesa foi confirmada. Isso é, eu confirmei que o bem que o Estado adquiriu foi, de fato, entregue. Então, a despesa foi liquidada. Então, a despesa sendo liquidada, é isso que a gente quer dizer. Ela foi confirmada. Então, eu reservei a ação e depois eu liquidei. Eu confirmei, olha, eu preciso pagar. Daí vem a questão, né? O governo tem que ter dinheiro para pagar. O governo tendo dinheiro para pagar naquele ano, o governo vai lá e vai fazer o seu pagamento para o fornecedor daquele serviço, ou nesse caso a empreiteira que fez a escola, alguma coisa do tipo. E daí, quando ele faz o pagamento, como é que vai entrar no orçamento como despesa paga? Esse é o mais simples de todos. Esse é o nome fácil. Se não der para pagar naquele ano, porque o governo não tem dinheiro para pagar naquele ano, ou por outros motivos, a despesa vai ser rolada para o outro orçamento, para a próxima lei orçamentária anual do próximo ano. E o que isso significa? Ela vai entrar no orçamento como restos a pagar. Então, é essa partezinha que não foi paga no ano e que deveria ser paga no ano. Então, é isso. Então, a despesa, despesa é autorizada, depois ela é autorizada, isso é, tem recurso, empenhada, isso é, assinou o contrato, liquidada, isso é, temos, né, a garantia de que o serviço foi feito, e daí a despesa é paga. Eu sei que é um pouco chato isso, e vocês podem colocar as perguntas de vocês nos comentários, a gente vai responder depois. Mas a ideia é que essas etapas, elas são importantes porque elas vão aparecer no orçamento que a gente vai ver agora, né, no orçamento da Covid. Então, é importante saber um pouquinho dessas etapas de despesa. Tentei ir falando aos poucos, mas as dúvidas, por favor, coloquem no chat. Além disso, o INESC, no seu relatório anual, tem uma parte, na página 26, se eu não me engano, a gente tem uma parte chamada Para Ler o Orçamento, que é só explicando esse tintim por tintim das etapas de despesa. Além disso, tem a explicação do que é essa lei orçamentária anual, o que é o PPA, que é o nosso plano plurianual. Essas explicações estão lá no nosso relatório. Se vocês assinarem aqui para ver, vocês vão receber, né, o nosso relatório. Ou vocês podem só clicar ali. Além disso, tem explicações mais aprofundadas da nossa metodologia. O INESC tem uma metodologia, um livro, né, uma cartilha, que explica toda a metodologia de orçamento e direitos do INESC. E também explica, tintim por tintim, todos esses passos, tentando ter uma linguagem da educação popular. Então, eu aconselho vocês a irem lá e baixarem nossa metodologia, olharem, quem tiver mais interesse. Porque aqui foi um rapidão, né? Eu tô simplificando, não muito, mas eu tô simplificando um pouco pra gente, né, dentro dessa live, pra gente conseguir e chegar no que mais importa aqui, que é o orçamento da Covid, né? Bom, é isso, gente. Então, agora a gente vai passar para olhar o que o governo está fazendo na Covid e para enfrentar a Covid e como que a gente acha isso nos portais orçamentários, que são vários portais orçamentários. Bom, primeiro devo dizer que, assim, as ações do governo, a gente está falando sempre aqui do governo federal, a gente não está falando de governos estaduais e municipais, apesar de que os governos estaduais e municipais, eles vão ter a mesma cara orçamentária, também vão ter uma LOA, também vão ter programas, ações, empenhos, liquidações, tudo isso os estados e municípios têm.
Então, não se preocupem que se vocês quiserem ir atrás do estado e do município de vocês, vocês podem usar o que vocês aprenderam aqui. Mas, de qualquer forma, a gente está olhando para a União, a gente está olhando para os gastos federais. Mas é importante dizer que o Estado, né, a União aqui, ela não tem só o gasto orçamentário como ferramenta para o enfrentamento da Covid. Além do gasto orçamentário, a gente também, por exemplo, vai ter a parte da receita. Então, toda a parte de renúncia de receita, de atraso de pagamento, tudo isso, a gente não tá aparecendo, não vai aparecer pra gente aqui. Então, ele não é exaustivo das políticas do governo pra gente enfrentar isso, pra gente enfrentar a crise. Então, por exemplo, também, todo o BNDES, ele entra, existem dois, o orçamento é dividido do Brasil, é dividido em orçamento da Seguridade Social, que é o que a gente usa, e o orçamento das estatais, que no caso é o BNDES. Então, os gastos do BNDES não vão aparecer nos portais também, porque a gente vai ver portais desse orçamento que não está relacionado ao orçamento das estatais. Então, colocando isso para dizer só que a gente não vai ver o todo, mas eu acho que a gente vai ter uma boa visão do que o governo está pensando e como que a gente pode monitorar esses gastos, que a gente chama de gastos diretos, né? Isso é, reservei uma parte do orçamento para isso. Bom, além disso, é importante dizer que houve um esforço de todos os portais orçamentários e do orçamento em si para identificar ali, olha, isso aqui é a ação do Covid. Então, facilitaram a nossa vida em termos de a gente conseguir olhar essas ações, conseguir monitorar o governo, né? Então, existem alguns códigos que, bem, eu não vou entrar aqui porque o que aconteceu foi, os portais já deram isso mais mastigadinho pra gente. Então, só agradecer aí aos portais. Mas, bem, eu vou falar aqui de 5 ações orçamentárias. Elas são ações que foram criadas especificamente para o enfrentamento à Covid. Elas não são ações que, por exemplo, teve uma ação de outra função que não é do Covid, mas que teve algum recurso que foi remanejado para o enfrentamento ao Covid. Isso também aparece nos portais, mas normalmente são recursos bem baixos. Então a gente vai focar aqui nas ações que o governo foi lá e criou uma nova ação, dizendo, olha, esse dinheiro aqui está carimbado para o Covid. Então vamos lá, são 5 ações, tá? Principalmente. Todas têm o seu códigozinho, mas eu também não preciso falar dele aqui, mas até no material que a gente mandar, a gente pode mandar os códigozinhos para facilitar para vocês. Mas vamos lá. A primeira ação, ela é chamada de ação para o enfrentamento da situação de emergência em saúde pública. Isso é a ação específica da saúde. Que é isso, né, gente? A compra dos insumos hospitalares, dos EPIs, o treinamento e capacitação da galera que está lá na linha de frente, né? Enfrentando a questão da saúde em si. Então tem uma ação só para isso. Tá? Onde todo o dinheiro que vai para o SUS, por exemplo, tá lá. Bom, segunda ação. É o auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa ação é o benefício, né, a renda básica emergencial que foi aprovada na Câmara e sancionada pelo governo, que dá os R$600, né, como todo mundo está conhecendo, que vai ser entregue em 2 parcelas. Então, essa ação tá lá, mostrando, né, esse aqui é o dinheiro carimbado para isso. Bom, terceira ação é o auxílio financeiro aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Por quê? O governo, ele repassa valores para os estados e municípios, principalmente através de 2 fundos, que é o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Esses fundos, eles estão atrelados a uma receita. Então, por exemplo, o dinheiro que vai da União para os estados, ele está muito relacionado à arrecadação de impostos específicos. Então, como a gente está tendo uma queda de arrecadação de impostos, os fundos estão ficando com pouco dinheiro. Então, se os fundos estão ficando com pouco dinheiro, o Estado está atuando para repor esses fundos, colocando dinheiro que não vem dessas arrecadações, para dizer, olha, não, a gente vai conseguir pelo menos manter o repasse da União para os estados e municípios através dos fundos. Então, tem uma ação só para isso. Que é a a Carol tá botando os números das ações, ótimo. Essa é a 00S3, tá bom? Então, vamos lá. A gente tá vendo a quarta ação agora,
que são a concessão de financiamentos para o pagamento da folha salarial. Então, isso vocês devem ter visto também, mas a ideia é que o governo vai cobrir parte da galera que ou teve redução de salário ou que teve redução de jornada. O governo vai cobrir parte dessa redução. E isso vai estar entrando carimbado também no governo. Olha, aqui está o dinheiro do repasse. Tá? E por último, a última ação é o pagamento da conta de luz dos consumidores de baixa renda enquadrados no programa da tarifa social. Essa é a questão, talvez seja um pouco menos conhecida, mas o governo está custeando até 100% da tarifa de luz das pessoas de mais baixa renda, que tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Essas pessoas não estão precisando pagar a conta de luz. Então, para isso acontecer, o governo está separando dinheiro que vai para a Anatel, carimbando, dizendo, olha, isso aqui é para custear isso. Então, essas são as 5 ações que a gente que a gente vai explorar agora nos portais de orçamento. Como eu falei, existem outras ações, existem outras atuações do governo, mas a gente vai olhar esse aqui que é o assim, mais de 90% do dinheiro estão nessas ações. Então, por isso que a gente vai olhar para elas. Bom, então, gente, agora a gente vai entrar nos portais do orçamento. E aqui, de novo, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, que vocês me ajudem nos comentários. Por quê? Porque a gente vai ter que mostrar o meu computador. E eu não sei o quando isso vai dar certo. Mas a gente vai ir vendo e vocês vão me falando. Deu pra ver? Não deu pra ver? Aumenta o zoom ou não aumenta o zoom? Mas antes disso, eu vou dizer que eu vou mostrar 3 portais de orçamento, porque eles estão mostrando coisas diferentes, né? Eles estão... cada um dos portais ele teve uma abordagem diferente para como o orçamento vai ser mostrado. Eu acredito que o principal que a gente vai ver hoje é o Siga Brasil. Ele é o portal de orçamento criado pelo Senado Federal. E é o que o INESC usa, é o que o INESC, por exemplo, usou para toda essa metodologia, para todo o nosso relatório. O Brasil com baixa imunidade, quem está chegando agora, baixe nosso relatório. E, além disso, ele tem várias facilidades, o Siga Brasil. Então, ele também fez um portal específico para o Covid. Além disso, a gente vai ver o portal da transparência do Tesouro, criado pelo Tesouro, que tá dando para ver umas coisas legais lá. E o terceiro que a gente vai ver é o portal da transparência chamado CIOP. Talvez seja o mais famoso para quem é um pouco da área. Ele é feito pela Secretaria de Orçamento e Finanças e ele tem ele é o que vai nos dar mais informação, assim, se a gente quiser, quem quiser esmiuçar, quem for bom de Excel aí, quiser pegar as informações e aos poucos ir destrinchando, o CIOP é quem está conseguindo fazer isso de uma maneira mais fácil. Então vamos lá, gente, vamos tentar. Eu vou pegando meu computador aqui e eu vou abrir o Siga, tá? E daí, de novo, vou falar mais uma vez. A Carol tá colocando aí os três nomes, né, que a gente diminuiu dos links para vocês entrarem nos portais. Mas a gente vai, se vocês se inscreverem ali no comentário que eu fiz, se vocês se inscreverem ali pra live, vocês vão receber no e-mail de vocês os links dos 3 portais, para que vocês possam acessar em casa, porque é o jeito que a gente pensou para a gente conseguir mandar essa informação para vocês. Então vamos lá, vamos começar pelo Siga Brasil. Siga Brasil, quando tu entra, tem essa cara. E como vocês podem bem ver, tem um coronavírus enorme aqui, ó. Então tá bem fácil de achar o portal do coronavírus no Siga Brasil, que é o portal do Senado. Então eu vou clicar aqui pra gente entrar. Ele é um pouquinho lento, mas vamos tomara que funcione. Depois a gente vai olhar o Tesouro e por fim a gente vai olhar o CIOP. Todos eles vão mostrar aquelas 5 ações que eu falei, né? As ações que eu mencionei, até a Carol botou aí nos comentários. E a gente vai ir mostrando eles e também vai aparecer também aquelas nomenclaturas que eu falei lá atrás. Bom, o Siga, apesar de ótimo, ele tem essa questão, que ele demora muito para carregar. Então, eu estou aqui esperando ele carregar. Porque também, se eu já deixasse ele aberto, ele ia travar. Ele trava. E ele não está abrindo. Bom, então eu não vou começar com o Siga, porque o Siga está carregando e não está entrando. Eu vou começar com o Tesouro, tá bom?
Gente, daí agora vocês me ajudem. Tá dando pra ver minimamente? Aqui tem um gráfico, aqui tem os números e aqui tem as ações. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente consegue ver um geral do... Sim, LC Brandão, dentro do Siga Brasil... isso eu poderia ter explicado, né? Dentro do Siga Brasil, a gente tem que ir em painel cidadão, e daí em painel cidadão vai ter lá esse recorte aí, que é o painel do coronavírus, tá? Gerbase Maria, sim, fica invertido, coisas que aprendemos aqui na nossa live, que não dá eu mostrar coisas pra vocês, não faz muito sentido. Mas a gente, assim, isso aqui é mais ilustrativo pra vocês no computador de vocês irem lá futricar, tá bom? Então é isso, tá? O painel do Tesouro Nacional, ele tem... Por que eu tô achando que ele também tá legal, assim? Ele mostra o total que já foi autorizado, né? Eles estão chamando aqui o autorizado de previsto, mas é autorizado. E ele tem os valores pagos. Que é pago, eu já expliquei o que é, né? O que de fato já foi pago pro fornecedor que tá fornecendo o serviço. E daí aqui embaixo vocês têm as ações, cada uma das ações que eu falei aqui. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, honestamente. Mas tá aqui, o primeiro é o auxílio emergencial, que é de longe o que o governo gastou mais dinheiro até agora. Depois vem o benefício emergencial, o auxílio para estados e municípios, a concessão de financiamento para o pagamento da folha salarial. Todos esses que eu falei estão aqui. E daí, se vocês forem nessas duas barras, tem a previsão de gasto, isso é, né, o que eu falei, os valores autorizados, e aqui do lado as despesas pagas. Daí aqui embaixo tem alguns gráficos que o Tesouro fez, como por exemplo o gráfico por ministério, isso é, quem está administrando o dinheiro. E daí aqui por exemplo, aqui é o Ministério da Cidadania, que é quem mostra mais. Então, porque quem está fazendo o pagamento do benefício é pelo Ministério da Cidadania. Mas aqui tem. E depois tem os valores pagos por ação. Então, é um gráfico de barras aqui, como vocês conseguem ver. E, por fim, a parte da fonte. As pessoas estão me dizendo para eu testar, trocar a câmera. Mas eu não consigo me ver, eu não consigo ver os comentários. Não é isso? Bom, vou tentar então, gente. Assim? Mas gente, eu não consigo ver vocês, não adianta. Não, gente. Eu não vou fazer isso, que eu preciso ver vocês. Mas, obrigada, Yami. Mas não vai dar. Peço desculpas. E daí aqui no portal do Tesouro Transparente tem a fonte dos recursos, isso é, da onde está vindo o dinheiro. Depois, e tem a natureza da despesa. Então, se é um pagamento de, por exemplo, é uma transferência, é uma diária, é um produto, o que está sendo adquirido, tá? É isso. Esse é o painel do Tesouro, ele é super simples. Tá, a Carla tá falando que é pra esquecer o computador. Vocês concordam com isso, gente? O Siga aqui continua 100% parado. E aí? O que vocês estão achando, gente? Esperando comentários. Eu sigo no computador ou desisto do computador? Ninguém me responde. O Eita Júlio falou não. Eu não sei o que isso quer dizer, pra eu ignorar o computador. Melhor com o computador. Tá, segue. Ok, vou seguir com o computador então. Seguir com o computador. Mas, gente, assim, o Siga resolveu não funcionar. Infelizmente, porque é o melhor portal orçamentário que tem. Vamos lá. Tá dizendo pra eu tentar de novo. Ai. Coisas de live, né, gente? Não tem muito o que fazer. Bom, então vamos lá. Eu vou ir pro painel... Gente, agora parou totalmente o Siga. Não? Talvez agora? Tantanana. Tá. Eu vou ir pro CIOP. O CIOP é o painel do Orçamento Federal,
que eu acho que é o mais usado. E o que o CIOP tá bem legal. O painel do Orçamento Federal, o link que a gente mandar pra vocês, vai estar assim, que tem várias caixas aqui, com, não sei se vocês conseguem ver, com várias cores. Vocês vão clicar na caixa Covid, que também está carregando. Eu acho que talvez a minha internet não aguente a live mais o computador. Talvez seja isso. Porque ele também não está entrando no painel do Covid, do painel do CIOP. Gente, peço desculpas aí. Galera, realmente eu acho que eu vou continuar sem computador, porque eu queria continuar com o computador, mas os painéis não estão abrindo de jeito nenhum. Então a gente vai continuar sem computador. Fazer o quê? O painel do CIOP, que é o painel do Orçamento Federal, a gente vai mandar os links, né? Quando tu clica, vem várias caixinhas, vocês vão clicar na caixinha Covid, e daí a caixinha Covid vai abrir um tabelão. Esse tabelão tem todos os programas e ações orçamentárias. Ó, disseram que o SIGA tá abrindo nas casas de vocês. Fico muito feliz. Realmente eu acho que é uma questão da internet aqui. Peço desculpas, mas a gente vai continuar sem computador, porque o SIGA não tá abrindo e agora o CIOP não tá abrindo também. Bom, então é isso. O CIOP, ele vai abrir um tabelão, tá? Ele não é tão bonitinho quanto o Tesouro. O Tesouro fez, de fato, né, um painel, enquanto o CIOP, ele fez um tabelão. Então, se vocês quiserem saber, para onde está indo o dinheiro em termos de hospitais, para onde está indo o dinheiro, essas especificidades, elas todas aparecem no CIOP, desculpa. Então, a ideia é que vocês podem abrir se vocês gostam de Excel, vocês podem abrir o CIOP, vai ter aquele tabelão com os nomes que eu já mostrei pra vocês, programa, ação, empenhado, pago, tudo. E também essa localização da despesa, que pode ajudar muito se vocês quiserem fazer, quanto dinheiro tá indo pra esse hospital, quanto dinheiro tá indo, por exemplo, por estado, às vezes a gente consegue tirar por estado. E isso vocês podem usar o CIOP, tá? Que é esse Excelzão aí, quem gosta de Excel, quem gosta de tabela, vai pro CIOP se divertir. E por fim, eu realmente acho que eu não vou conseguir mostrar o SIGA, e além disso, tá cortando a minha fala, então eu acho que a tentativa de usar o SIGA está estragando a live. Então, o SIGA, ele tá o mais completo. A gente consegue ter um geralzão de quais são o quanto dinheiro já está sendo empenhado, quanto dinheiro está sendo gasto, quanto dinheiro está sendo autorizado. Tem primeiro um geralzão, que é um gráfico, que mostra esse andamento da despesa. E depois tem esses detalhamentos por ação. Então, quanto de fato está sendo gasto em cada ação, né, os valores pagos de cada ação, também um gráfico de barras. E o SIGA tá muito legal, por quê? Porque ele também está mostrando... Vocês lembram daquela ação específica sobre esse dinheiro que está indo para os estados e municípios? Ele está mostrando quanto dinheiro já chegou nos municípios e nos estados. Por estado. Ele mostra um tabelão assim, isso está sendo bem legal. A Carla pergunta onde tu entra. O CIOP, quando tu entra pela primeira vez, tu tem que ir em painel do orçamento. É uma caixinha específica lá. Tem várias caixinhas, vai ter o painel do orçamento. Daí tu clicando no painel... Daí vai vir aquelas várias caixinhas que eu falo pra ir na caixinha da Covid. Espero que tu consiga, Carla. Bom, então é isso, gente. Esses são os nossos 3 painéis. Como eu falei, o SIGA é o que tá dando mais essa visão geral. O Tesouro tá mostrando o que tá sendo muito legal do Tesouro, que tá mostrando pra cada ação quanto foi autorizado e quanto foi pago. E, por fim, o portal... Qual que falta? O CIOP, que mostra... O CIOP é com S, tá? Só pra ajudar vocês a achar. E é um sistema com S. E, por fim, o SIGA... O CIOP tem esse tabelão, pra vocês se divertirem com mais informações. E vocês conseguem baixar em Excel. Então, gente, aqui tentei dar um básico de como que vocês vão acessar. Como eu falei, vocês podem... Se vocês se cadastrarem no nosso comentário, a gente vai mandar pra vocês os links pra vocês conseguirem fazer isso de casa, já que eu não tô conseguindo fazer aqui. E, por fim, eu queria falar algumas conclusões que nas minhas pesquisas eu concluí.
e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Quais são as conclusões? Gente, primeira conclusão. O gasto tá muito lento. O gasto com os recursos da Covid, não sei se vocês separaram ali no gráfico do Tesouro, a gente tá com altos recursos autorizados, mas os pagos, gente, não tem nada. A gente tá com 25% basicamente de recurso, a gente chama de execução orçamentária, que é a relação entre o pago e o autorizado. Então, de tudo que foi autorizado, só 25% foi gasto. E a gente está falando de várias medidas que eram para ser medidas de 2 meses, como, por exemplo, o pagamento da folha ou o auxílio emergencial. Então, no mínimo, a gente tinha que estar gastando metade, né? Então, assim, isso é muito preocupante. A gente tem que ficar ligado, a gente tem que monitorar, porque realmente só dizer que vai gastar não significa que vai gastar. E é isso que está acontecendo. O dinheiro não está sendo gasto. E a gente até vai mandar para vocês alguns outros links de outros estudos que estão mostrando que realmente o Brasil está muito lento comparado com outros países para ter essas respostas rápidas para uma crise tão grande como a gente está enfrentando. Uma segunda conclusão que eu queria falar. O gasto com saúde, gente, até agora é de 5 bilhões. Tudo. Todo o gasto da União com saúde é de 5 bilhões. Isso é muito pouco, gente. Para vocês terem uma comparação, isso é 4% do orçamento da saúde do ano passado. 4%. Além disso, vocês lembram que eu falei que os recursos estão super estagnados e que o SUS está subfinanciado? Então a gente está num momento que o SUS está subfinanciado, então tá agindo além da sua capacidade, e a gente só gastou 5 bilhões com ele. Para vocês compararem, a gente já gastou quase 40 bilhões com o auxílio emergencial. Então, muitas vezes mais do que a gente está gastando com a saúde, que é a principal coisa agora. Difícil dizer principal, né, gente? Desculpa, é prioritário, não sei. Porque tudo é prioridade, né? A gente está em crise, tudo é prioridade. O auxílio também é muito importante. Mas é muito preocupante o quanto a gente não está gastando com saúde ainda. É muito preocupante. E, bom, por fim, gente, dizer que a gente ainda, infelizmente, esses gastos nos mostram que a gente ainda está um pouco longe de enfrentar essa crise com o peso orçamentário que ela deve ter. Porque a maioria dos programas, como eu falei, são programas de 2 meses, são programas de o auxílio, tanto a folha salarial quanto a questão do benefício, eles são auxílios de 2 meses. Essa crise, a gente já estava em crise antes, e essa crise vai ficar muito maior, vai só aumentando. E a gente só tá pensando em 2 meses e não tá nem chegando. Não sei se vocês viram que o pagamento do auxílio emergencial, a segunda parcela, tá trancado. Então, a gente consegue ver que tá trancado, né? Porque a gente não chegou nem nos 50% de gasto no auxílio emergencial. E além disso, ele não vai ser suficiente, porque só 2 meses de auxílio emergencial para a situação que a gente tá vivendo é muito pouco. A gente vai ter que aumentar. Desculpa, eu acho que o auxílio, a ideia é que seja 3 meses, né? O pagamento da folha 2, se eu não me engano. Mas já tem a ideia é que a gente consiga estender o auxílio emergencial para mais 3 meses. Então vamos fazer pressão para que isso aconteça, porque precisa acontecer. E o pagamento da folha também. A gente está tendo, infelizmente, mais recursos para o mercado financeiro, para os bancos, como a gente pode ver via os orçamentos do BNDES, que a gente não está vendo aqui, mas a gente pode ver por notícias, que não sejam super não importantes, mas aqui falando de prioridades, a prioridade tinha que ser essa aqui, a prioridade tinha que ser esses programas, e isso não está se mostrando. Bom, gente, é isso. Essa era a minha apresentação. Nós temos alguns minutos para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, estou super à disposição. E eu acho que vocês podem fazer direto no chat, ou vou tentar aqui entrar no meu e-mail, que a gente tinha combinado que eu ia entrar no meu e-mail. Mas estou à disposição aqui, gente. Quem tem perguntas, comentários, qualquer coisa. Vamos ver. Recebendo alguns joinhas. Gente, nem meu e-mail tá carregando, então realmente é uma questão da internet. Peço desculpas,
Por favor, mandem, Silvia, Carol, equipe de comunicação do Inesc. Se tiver perguntas, mandem pelos comentários, que é a única internet que eu tô tendo agora. E... ok, a Carol falou pra eu colocar ela na live, pra ela mostrar o Siga. Peraí, mas aí pergunta. Como podemos acompanhar especialmente os gastos emergenciais em relação às comunidades indígenas? Nossa, ótima pergunta. Mas eu acho que, infelizmente, isso não tá aparecendo no geral não tá aparecendo. Como é que a gente poderia fazer? Se tu for lá no CIOP, lembra que o CIOP é o que tá com aquele tabelão completo? O tabelão completo, ele vai ter qual é o órgão que tá gerindo esse dinheiro. Então eu colocaria pra ir vai no CIOP e na hora de ver os órgãos, procura a FUNAI. Procura o órgão, o principal órgão em relação aos indígenas. Beleza? Então acho que tu vai achar por lá. Acho que é o melhor jeito, dadas essas ferramentas que eu falei hoje. A Vilela queria saber o que acontece quando o governo não faz o gasto no tempo certo. Olha, o que acontece é que a verba não chega, né, gente? A gente tá numa situação de crise enorme, as pessoas estão precisando, e se não faz no tempo certo, não acontece, assim, o dinheiro não chega. A princípio, assim, em termos técnicos, né, o valor autorizado pode ser gasto até o final do ano, né, se ele for empenhado ou liquidado e não for pago, ele vai naquele restos a pagar, então a gente vai pagar no que vem. Mas, a princípio, ele pode ser pago até o final do ano. Esse recurso que foi autorizado para o enfrentamento à Covid, que a gente está falando aqui de 200 bilhões, né? 260 bilhões. Bom, vamos ver. Tá, como acha o recurso... Eu tô fazendo esse negócio da mão, porque só assim pra eu ler os comentários. Como acha os recursos por cidade? Essa é uma boa pergunta. A gente, ali no Siga, no portal Siga, a gente tem um tabelão de como os recursos estão indo por município, ok? Por estado. Se vocês clicarem no estado, vai ir para cidades. Então, tu consegue ver os recursos que estão indo do governo federal para os municípios, de acordo com, né, como eu falei, para o FPE e o FPM serem ressarcidos, tá lá. Então, para cidades, eu aconselharia usar o Siga e usar aquele tabelão que está lá no final do Siga. E além disso, a gente pode também... Existe um detalhamento orçamentário que se chama subtítulo. Eu estou indo um pouquinho além aqui. Mas o subtítulo, ele mostra a cidade. Então, à medida se vocês começarem aí a se aventurar pelos portais orçamentários e quiserem fazer esse recorte por cidade, o nome disso, do recorte por cidade, é subtítulo. Mas daí, se vocês não conseguirem, também podem falar com a gente tá aqui pra isso. Bom, gente, eu acho que eu respondi... Não, o Manuel pediu para repetir os gastos com saúde até agora. Tá, os gastos com saúde, gente, são... Gente, eu não tô com os portais orçamentários aqui, mas os gastos com saúde até agora são de 5 bilhões. A gente tá gastando 5 bilhões desde que foi autorizado as primeiras medidas provisórias de enfrentamento ao Covid. Até agora a gente gastou isso, 5 bilhões. Mas vocês podem ver mais especificamente dentro... Isso, Manuel, é o que eu tô repetindo agora, né? Então, vocês podem ver isso lá nos portais, vai ter ação específica com saúde para vocês fazerem esse monitoramento. Bom, Carol, vamos tentar mostrar o Siga rapidamente? Daí tu tem que pedir para participar, né? Pode fazer isso? A Carol botou ali o valor do gasto com saúde, 5,75 bi, né? Como eu falei, o 5 bi, quase 6, um pouquinho mais. Mas bem, é isso, vamos tentar mostrar o Siga? Tá, beleza, a Carol vai repartir o vídeo dela comigo. Tô esperando, né, ela mandar a solicitação. Tananã. Se eu deixei alguma pergunta pra trás, gente... foi. Não. Isso, vamos mentir ao vivo com Carol. Vamos ver se vai dar. Tá aguardando aqui, gente. Tá dizendo aguardando Carol. Tá dizendo que a Carol recusou. A Carol recusou
o meu, a minha tentativa. Então, quer tentar de novo, Carol? Vou tentar de novo. Bom, gente, vamos tentar de novo com a Carol. Oi, consegui. Olha quem está aqui. Olha aí, o Siga. Gente, desculpa, muitos problemas. Mas estamos aí com o Siga. Esse é o querido portal. Carol, se quiser dar uma explicada e mostrar aí, por favor. Pode ir explicando, eu vou apontando aqui, você vai falando. Tá, então, gente, é só nesse gráfico inicial. A gente está mostrando aquelas etapas de despesa que eu falei, então, autorizado, empenhado, executado, porque eles usam executado, mas liquidado e executado, mesma coisa. Então, e pago. Então, esse gráfico geral mostra aquele azulzão, aquela coluna azulzão mostra o dinheiro que foi autorizado e só aquele pequenininho lá, o marronzinho, mostra quanto foi pago. Então, realmente, a discrepância ainda está muito grande, esse gasto não está saindo. Daí, além disso, gente, olhando para baixo, tem as colunas por ação. Vocês podem ver ali direitinho qual é a ação que ele está falando e os valores. Aqui, a da saúde que o Manuel perguntou, Uhum. essa, né? Isso. Eu não consigo ler, né? Mas vou acreditar. Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Daí depois vai ter por órgão. Lembra que eu falei não lembro mais o nome, mas quem me perguntou do orçamento indígena pode olhar os órgãos, né? Para ver o dinheiro, mas então aí tem por órgãos, como está sendo gasto. E, por fim, rola lá para baixo, Carol, por favor. Para mostrar o por estado. Ali, ó, esse é o tabelão por estado. Então, a gente consegue ver os recursos que foram gastos para né, os vários estados. E se tu clica no estado, aparece as cidades. Então, essa tabela do SIGA é bem legal. Então, acho Vou que... clicar aqui no... Ó. Bom, escolhi uma bem ruim, que é o Distrito Federal, que não tem quase nada, mas peraí. Ah, saiu. Bom, gente, mas... Enfim, esse é o SIGA. Conseguimos... Não mostramos o CIOP, né? Tu consegue abrir o CIOP aí, Carol? não abriu o CIOP. Não abriu. CIOP não abriu. Bom, eu sei que teve algumas pessoas que conseguiram abrir o CIOP, né? Mas, bem, acho que é isso. Não tem aquilo que em 5 minutos vai fechar, porque só pode ser 1 hora, alguma coisa do tipo. Acho que não. Se alguém tiver mais uma pergunta, dá tempo. Tá bom. Então, se alguém tiver mais uma pergunta, estamos aí. Se não, encerramos. Eu vou fazendo propaganda das nossas próximas lives. Provavelmente a gente vai fazer uma live sobre o orçamento, sobre o nosso relatório, sobre orçamento e direitos, focado especificamente no orçamento das mulheres e das mulheres negras. Tá dizendo aqui que eu tenho 2 minutos restantes, então vai acabar mesmo, gente. Então é isso, eu vou só fazer propaganda. A gente vai ter uma live específica de como é que aconteceu com o recurso orçamentário para mulheres e para negros e negras no orçamento, em prol da igualdade racial. No orçamento, na próxima live. E também acho que talvez a gente tenha uma live específica de saúde. Tudo isso a gente vai falar nas nossas redes sociais, né? Porque a gente também tem o nosso primeiro capítulo do nosso relatório específico de saúde, que aconteceu com o orçamento, todos esses dados que eu falei aqui, da estagnação desde 2014, da saúde, estão lá no nosso relatório, que vocês podem ver. E acho que é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi minha primeira live, a primeira live do INESC, com muitos problemas técnicos, mas estamos aí, continuamos. Agradecer muito a todos que participaram, agradecer a alguns amigos e amigas que participaram também. Muito bom ver vocês aqui. Marley, ótimo você estar aqui. Não vou falar todo mundo, mas a Marley apareceu agora. Muito obrigada a todos. Acompanhem nossas lives, baixem nosso relatório. Se vocês quiserem ter acesso aos links do CIOP, do SIGA, todos esses, a gente vai disponibilizar. Vai mandar para vocês. Então, se inscrevam, tem esses 30 segundos para se inscrever. Falaram para a gente usar as próximas lives do Zoom.
Eu também, a gente já tem usado bastante o Zoom, talvez acho que seja uma possibilidade, vamos discutir. Muito obrigada. Agradeço a todos. Foi ótimo. E nos vemos. Qualquer coisa, estamos aí. Vou encerrar a live. Tchau, tchau.